Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro. Estamos começando o nosso programa Clima na Semana. Vamos conversar com a agrometeorologista da Rural Clima, Ludmila Camparotto. Bom dia, Ludmila. Tudo bem? Bom dia, Alessandro. Tudo bem e você? Tudo bem, sempre ligado aí, atento às informações do clima e a gente tem que começar mesmo a semana falando disso, né? Temos aí atenções voltadas para a colheita, principalmente, né? E a gente tem um período de chuvas sobre muitas regiões produtoras, então a gente já vai falar daqui a pouquinho disso, mas antes eu digo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Safras TV, ativar as notificações, deixar o seu like, seus comentários que a gente responde para você safras.com.br, confira a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio. Lá estão nossa agência de notícias, nossa consultoria, tudo que você precisa saber. Edmila, esse clima na semana a gente fala de como será essa semana, mas como a gente já está quase na virada do mês, vamos fazer aí uma perspectiva para o mês de fevereiro. Então, eu já te pergunto, teremos uma semana continuando aí com umidade em boa parte das regiões produtoras, Ludmila? Oi, Alessandro, exatamente. Nós tivemos aí nos últimos dias, né, nessa última semana, chuvas muito concentradas sobre a região centro-norte do Brasil, o que provocou, inclusive, algumas paralisações dos trabalhos de colheita, manejo nessas áreas. Por um lado, as chuvas, né, beneficiando as lavouras plantadas, né, mais tardiamente, mas por outra, provocando aí essa paralisação nos trabalhos de colheita. E toda essa umidade que está sobre a região centro-norte do Brasil, ela desce um pouquinho ao longo agora desse início de fevereiro. Então, áreas do sul do Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo Mineiro e São Paulo deve ter chuvas novamente nessa virada de mês. E no início da semana, da próxima semana, primeira semana de fevereiro, a gente tem um novo sistema de baixa pressão se formando sobre o Paraguai, que deve provocar algumas chuvas por lá. E esse sistema ele vai avançando para áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, levando muita umidade novamente para a região sul do Brasil. Então, esse início de fevereiro, ele deve ser marcado por chuvas em grande parte aí das áreas produtoras do Brasil, desde a região sul, mas também não para de chover na região centro-norte. As chuvas elas continuam acontecendo de maneira mais irregular, mais na forma de pancadas e não tanto mais na forma de invernada, mas teremos chuvas praticamente diárias. E o mês de fevereiro, né, falando do mês como um todo, ele vai ser um mês marcado por chuvas bastante frequentes, principalmente sobre a região centro-norte do Brasil. Tá? A gente tem toda essa porção do Atlântico, né, falando de oceano, aquecida, desde a região do Sudeste, principalmente Minas, até a região litorânea do Nordeste. Então, os corredores de umidade, quando eles sobem, eles vão ficar sempre um pouco mais concentrados sobre essa faixa centro-norte do país. Então, com chuvas bastante frequentes, né? Muitas vezes abre na região sul do Mato Grosso, sul de Goiás, mas fica mais estacionado sobre a região mais norte dessas duas áreas. Então, o produtor tem que estar muito atento e aproveitar janelas, né, de tempo mais aberto para a realização de colheitas. Então, é um ano onde as chuvas elas tendem sim a ficar abaixo da média. Vai chover menos do que a média, mas o mês de fevereiro ele vai ser um mês bastante úmido. Horas as chuvas um pouco mais na região centro-norte, horas um pouco mais na região central e horas até no sul, né? É que a gente está com o Atlântico muito frio na região sul. Então as frentes frias elas avançam e muitas vezes as chuvas acabam acontecendo de maneira um pouco mais irregular, principalmente falando em Rio Grande do Sul. Mas não teremos uma ausência de chuvas. Foi um pouco mais seco esse final de janeiro e início agora de fevereiro. Mas a partir da segunda semana, as chuvas voltam de maneira um pouquinho mais regular, inclusive para áreas do Rio Grande do Sul, que vai manter as condições de umidade por lá bastante favorável aí ao desenvolvimento da soja, né? E a gente então tem um começo de semana mantendo a umidade e essas janelas aí que o produtor tem que ficar atento, observando, né? Que período nesse momento tu enxerga assim que vai ser mais favorável para um andamento melhor da colheita, Alessandro, nesse curto prazo? nesse a curto prazo, a gente tem esses próximos dias, né? Tirando essa região mais centro-norte ali do Mato Grosso, Goiás, que está tendo chuvas um pouquinho mais frequentes. Mas a faixa central, pelo menos até meados dessa semana.
falando em curtíssimo prazo, tá? Mas essa primeira semana de fevereiro, até o início da segunda semana de fevereiro, é um período úmido para grande parte da faixa central. Isso falando desde o Paraná. Então, muita gente, né, no Paraná também colhendo, fica muito atento a essa virada da primeira para a segunda semana de fevereiro, que seria mais ou menos ali em torno do dia 4, 5, 6, 7 de fevereiro. É um período mais úmido, porque a gente tem a frente fria avançando, tá? E aí, junta essa frente fria com a umidade já presente na região central, então as chances para pancadas de chuvas, ela é praticamente diária. Eu acredito que não tenhamos uma invernada, período, sabe, fechado, chuvoso, que fica chovendo direto, mas condições para pancadas praticamente diárias. Então, o produtor, né, espera um pouquinho secar, quando vai entrar no campo, chega 2, 3 horas da tarde, chuva de novo. Então, ficar um pouquinho atento a isso. A gente teve um plantio, né, marcado por caso da soja, né, e que acabou vai repercutir também em alguma coisa aí no safrinha de milho, né, por atrasos e tal. A gente teve um plantio marcado por essa questão da apreensão do produtor esperando a chuva, né, para evoluir nos seus trabalhos de plantio. E o plantio da soja ao longo de todo, né, o seu período, ele foi realmente um pouco atrás da curva média, né? E eu acho que, por enquanto, até vou compartilhar aqui uma tela, por enquanto, o começo da colheita da soja, ele tá sendo interessante. A gente tem aqui, Ludmila, na tela, esse levantamento é de safras e mercado, tá? Essa é a nossa plataforma. Nós temos ali até 26 de janeiro, colheita da soja, 9% realizada no Brasil, que mostra aí um avanço em relação tanto ao ano passado, que nesse período estava 4,4%, como na média de 5 anos, que aí a amostragem é um pouco maior, né? Uhum, Na média de 5 anos, 6,4%. A gente tem aí os estados que já têm os seus trabalhos, né? Paraná, a gente tem 15%, Mato Grosso, 22%, 5% Mato Grosso do Sul, 7% Goiás, ali pouquinho só São Paulo e Minas Gerais, 1%. Mas me parece, Ludmila, esses dados aí que o produtor está aproveitando nesse comecinho essas janelas aí para evoluir bem, né? Talvez até dar um ganho no começo para já atento a essa questão que realmente vai ser um período de colheita com umidade e o produtor tendo que aguardar mesmo esses espaços aí, né, Ludmila? exatamente, Alessandra, como eu te disse, né? Então, você tem agora nesse início, agora essa viradinha de mês, com alguns dias ainda com algumas áreas, né, com condições mais favoráveis. Mas essa primeira quinzena de fevereiro, de maneira geral, ela vai ser bastante úmida, tá? Então, é como eu te disse, muitas vezes chove todos os dias, mas não necessariamente na mesma área, né? Então, chove numa área, não chove no outro. A mesma irregularidade de chuvas que a gente observou no início da safra, a gente vai continuar observando agora. As chuvas ficam mais frequentes, mas essa variação de volumes, ou chove aqui, não chove no talhão do lado, isso vai continuar acontecendo, tá? Então, muitas vezes o produtor fala, né? Muitas vezes a gente até, hoje tem previsão de chuva, mas não choveu onde eu estava colhendo. Ótimo, mas choveu do lado, né? Então, essa condição de irregularidade a gente vai continuar observando. Mas eu acredito numa primeira quinzena de fevereiro bastante úmida e muita atenção nessa virada também de fevereiro para março. Eu acho que o início de março também deve ser marcado por chuvas bastante frequentes na região centro-norte do Brasil. E aí começa também a colheita na região do Mato Piba, em algumas regiões. Então, é um período que ele deve ser bastante úmido também. Em várias rodadas dos modelos, a gente observa essa virada de fevereiro para março, mais seco no sul e mais úmido na região centro-norte. Então, para quem vai realizar colheitas lá na frente, ficar um pouquinho atentos a esse período também. Vamos falar um pouquinho do café, que a gente tinha falado na semana passada, e havia preocupação com a possibilidade de tempestades, né, chuva de granizo, e me parece que em algumas áreas isso realmente ocorreu, né? Exatamente. Nós tivemos algumas quedas de granizo pontual em áreas da região sul de Minas, né? Mas de maneira muito localizada, né? Granizo a gente não consegue prever, a não ser que a gente, né, esteja ali com o radar aberto no momento, mas é uma condição que, inclusive, nessa primeira semana de fevereiro, com o avanço dessa nova frente fria vindo do Paraguai, possivelmente a gente pode ver aí algumas ocorrências novamente, viu, Alessandro, de
esses ventos intensos, tempestades pontuais, até mesmo quedas de granizo. Eu acho que o risco esse ano ele é bastante grande, tá? Tá certo. Mas assim, de maneira muito localizada, né? Ludmila, não sei se tu tem mais alguma questão a apontar para a gente finalizar o nosso bate-papo, mas me parece então que realmente é agora o mês de fevereiro em que o produtor vai ter que ficar muito atento na Rural Clima, né, nas informações, atento às safras de mercado também, porque precisa aproveitar realmente esses momentos de um clima mais aberto para evoluir na colheita, porque que ano, né, que a gente teve E assim, nos né, últimos Alessandro? anos, Muitos muita produtores. irregularidade, né? É a palavra, né? Exato, Irregularidade. exato. Muitos produtores querendo chuva, outros precisam colher, não querem chuva, e né, então e isso de norte a sul, né? Então todas as áreas do Brasil com essa irregularidade aí de volumes de chuvas. Né? São Paulo é um ponto que eu fico um pouco apreensiva, principalmente segunda quinzena de fevereiro, pensando em cana. Nós tivemos em 2023 temperaturas muito elevadas, né? E com isso as plantas não se desenvolveram tão bem. E a gente precisa de muita chuva ainda ao longo desse mês de fevereiro para que os canaviais em algumas regiões, principalmente o oeste de São Paulo, algumas regiões ao norte de São Paulo, continuem aí se desenvolvendo bem, né? Pensando ali na colheita ali em abril. Mas pode ser que algumas áreas do sudeste, principalmente São Paulo, não tenha tantas chuvas na segunda quinzena de fevereiro. Então, vale aí, é um ponto de atenção também, tá? Eu tinha inclusive, conversado com o nosso consultor, que é o Maurício Luci, sobre a preocupação com a falta de umidade realmente para os canaviais entre dezembro e parte de janeiro, mas com uma perspectiva bem otimista, assim, das próximas semanas. Mas então tu mantém A gente aí. vem com uma condição de fevereiro, Alessandro, boa, né? Mas algumas áreas de São Paulo, como a gente tem esse Atlântico muito frio em áreas ali da costa do Sudeste, principalmente falando em São Paulo, pode ser que as chuvas não ocorram de maneira tão abrangente. Então, elas ocorrem muito manchadas, né? Isso trazendo alguma preocupação aí para algumas áreas, tá? Então, assim, a gente continua observando aí as chuvas ao longo do mês de fevereiro, mas fica esse pontinho de atenção aí para a região de São Paulo, algumas áreas canavieiras. Mas muito em função das temperaturas altas do ano passado, viu, Alessandro? Para o café também, então, né, Ludmila? Porque a gente também tem visto isso no mercado de café, que o pessoal, até a Bolsa de Nova York acabou sendo pressionada para baixo os preços em alguns momentos, recentemente, pelas indicações de melhora mesmo na umidade. Mas essa Mas região. já há outras pessoas falando que, ó, continua em muitas regiões muito irregular e faltando realmente. É. Então é Mas essa interessante. região de Minas, indo para a região ali da Mogiana, em São Paulo, tem uma condição um pouco melhor de chuva. O problema é mais essa região mais oeste de São Paulo, região mais central do estado paulista, que, né, regiões de Canas aí, que pode ter um pouquinho menos. Essa região de Minas, indo para regiões cafeeiras, eu acredito em chuvas melhores, sim. Tá. Você, então, também não adianta ficar torcer, o produtor ficar atento à questão climática e à questão da bolsa. A gente sempre, inclusive, eu falo com o Marco, não adianta preço lá em cima e o produtor não ter uma safra boa para comercializar, uma safra muito prejudicada pelo clima, né? Bom, Exato. Ludmila, te agradeço muito o bate-papo, né? Eu Imagina. lembro o meu último recado para quem está nos assistindo é que as nossas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem lá links com os nossos eventos de safras e mercado ao longo do mês de fevereiro. Ludmila, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana para ti, uma boa semana Imagina, para todos. Alessandro. Boa semana a todos. Até a próxima.